O melhor jogador do ano. Eu achei que Lucheiro, ele merecia estar citado aqui, tá? Por isso que eu trouxe depois aí. O Mesmo ele artilheiro tendo do Nordeste, lá. Oi? Foi o artilheiro do Nordeste. Exatamente. Eu acho que ele merecia, mesmo ele tendo perdido a enquete dentro do universo do Fortaleza, como tinha uma quinta vaga aberta, eu acho que era mais justo trazê-lo aqui. Tá? Melhor jogador do ano. Do Fortaleza, Caio Alexandre Lucheiro. Do Bahia, Cauli. E, pelos números, pela composição aí, Luciano Juba, metade esporte, metade Bahia. E um grande ano de Wagner Leonardo no Vitória. Outra enquete difícil, viu? Outra enquete muito difícil. E eu vou dizer por quê. João Vitor aqui no chat já deu um argumento que é foda. João Vitor é torcedor do Ceará. Wagner Leonardo subiu Vitória sozinho. Não foi sozinho, mas foi assim. Foi muito determinante. Mas muito muito difícil, porque cada um vai usar um critério. E aí? O único ajuste que eu faria aí é deixava. O único ajuste que eu faria na tela era deixar a Juba apenas com o escudo do esporte, porque ele só tá nessa lista pelo que ele fez no esporte. Né? No Bahia, um miserável pra tu ontem, gato. Eu posso começar. Eu apenas estou dizendo que o que ele fez no Bahia não é suficiente para colocar. Exatamente. Assim, se for olhar o melhor Juba é o do esporte, no caso. Não, mas é a soma. Por que ele tá aí? Porque ele tem talvez os melhores números daí, de todos, tá? Ele tem 20 assistências e 20 gols. É o quarto jogador com mais participações em gols no futebol brasileiro. Esse é o meu voto. 20 gols e 20 assistências. Para mim é o melhor jogador. Foi um dado aí a votação. Mas peraí, ó. Atos, isso que tu falou, os números do Juba são absurdos, assim. Mas muitas vezes a gente falava que Juba não fazia grandes atuações, assim. Não foi Juba, não. Juba teve ele era muito números, mas não foi o maior jogador do ano. Ele era muito decisivo. E o que pesa contra Juba, né? Ele perde 2 pênaltis que o torcedor do esporte não vai esquecer. Não vai esquecer. Eu não considero muito isso, não. Não, você. Eu quero ver quando é que Juba vai bater pênalti no Bahia. Eu acho que ele vai fazer gol de pênalti no Bahia, mas eu quero ver quanto tempo o Bahia vai segurar. Ele pode até fazer gol, vê só. Eu só vou ficar puto com uma coisa. Quando tiver a cobrança de pênalti, ele fizer. Não fizer, não. Se ele fizer com a mesma cobrancinha safada e a bola entrar, beleza. Agora, se ele encher o pé. Se bater diferente, vai ser foda. Muito puto. Concordo. Eu quero que ele bata a mesma batidinha merda. Que bata do mesmo jeito. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Se o goleiro aceitar, beleza. Se fosse premiação da FIFA, Juba já ganhou aí, tá? Se fosse premiação da FIFA, contaria muito a opinião popular e tal. A votação da FIFA é diferente. Messi ganhou de o meu voto, tá? Eu gostei muito do argumento de Wagner Leonardo, mas jogar na primeira divisão, eu acho que conta. A representatividade é maior. Então, para mim, fica entre Cauli e Caio Alexandre. Caio Alexandre, os dois jogadores pretendidos pelo Palmeiras, então. A galera tá vendo no chat aqui, tá pretendido pelo Palmeiras. Os dois estão. Então, assim, essa carta aí vai para os dois lados. O time do Fortaleza é muito mais ajustado. O do Bahia, apesar de todo o investimento que teve, ele não aconteceu, mas tinha um cara que, quando jogava, o Bahia era muito diferente. Claro que com o Fortaleza e o Caio Alexandre era diferente, mas o Bahia com Cauli é um Bahia muito melhor do que o Bahia sem Cauli. Muito. Inclusive, quando ele se machucou, ele disse, vai ser um problema para o Bahia. Por ele ter sido até mais tempo, mais volta. E os dois têm bons números, cada um na sua função. A colocação do Fortaleza é natural, é melhor, mas não é determinante para que ele seja o melhor jogador. Tanto é que é o coletivo que tem outro jogador do Fortaleza aí, tem Luceiro também. A enquete é duríssima. É duríssima, mas eu só estou fazendo a propaganda aqui, eu só estou fazendo o horário político aqui do meu voto. É um voto ajustado, como diria o comentarista de arbitragem, mas entre Cauli e Alexandre eu vou com Cauli. Cássio foi no MVP, viu? O critério de Cássio foi MVP. Por quê? Quem se atreve? Porque o MVP é contado dessa forma, mais ou menos como tu explicou. Eu vou embaralhar mais. Eu acho que Wagner Leonardo foi determinante para o Vitória. Assim, em que pese que era uma Série B, mas o futebol que ele apresentou foi um futebol muito acima da média na Série B.
Cláudio, teve eleição que saiu, deu uma eleição oficial, parece que o Oswaldo, aí Fred disse, azar da eleição, pô, que colocou o Oswaldo, é óbvio que não foi o Oswaldo, foi Wagner Leonardo por muito. Eu achei que Cláudio ia pedir para colocar o símbolo, o escudo ali do Vitória do lado do Náutico ali também. É uma saudade. Inclusive, eu vi torcedores do Náutico felizes com a queda do Santos, pela raiva de ter pedido Wagner Leonardo de volta naquela Série B, quando ele estava voando, ele era jogador do Santos. E a raiva não é só do Santos, não, Cássio. É Santos e Diniz, viu? Ainda guarda o mago de Diniz. Que Diniz foi puxado. Que nem usou, cara. Minhoca, Pedro e este que vos fala. Não, então. Não voltamos ainda. Estou em dúvida ainda, viu? Vamos lá. Eu acho que se a enquete fosse o jogador mais determinante ali para seu time, tudo bem, poderia ser Wagner Leonardo, mas eu acho que a diferença de nível Série A para Série B é determinante para essa enquete de melhor jogador. Eu não votarei em Wagner, eu estou entre Cauli e Caio Alexandre. Eu fico totalmente entre Cauli e Caio Alexandre. Para mim, qualquer voto seria extremamente válido, mas eu acho Cauli mais diferenciado. Cauli jogou demais assim esse ano. E não foram assim jogos pontuais. Claro que às vezes ele rendeu menos, mas foram muitos jogos em que ele foi muito bem e muitas vezes carregou o time do Bahia nas costas. Então vou de Cauli. Minhoca. Caramba, cara, realmente o Fred acertou. Esse é muito difícil. Muito. O fato de Wagner Leonardo ter sido o principal nome da Série B até diz muito como é também a Série B dos últimos anos, né? Você ter um bom zagueiro, um bom sistema defensivo, te dá grandes possibilidades. E você sabia, Minhoca, que eu acho que o segundo melhor jogador da Série B, para mim, foi Lucas Arcanjo. Goleiro, né? Goleiro do Vitória. Para mim, o goleiro da Vitória são os dois melhores jogadores da Série B. Jogadores. Pois é. Juba eu acho muito parecido com essa questão do Lucero, assim. Tem ótimos números. É absurdo que o Lucero já faz no primeiro ano dele. Juba fazer 40 participações em gols é grandioso demais. Mas a qualidade... Ainda mais aí, fraco. Mas aí eu tô vendo a qualidade como atleta, assim... É fraco. Cara, Caio e Cauli, caramba, cara, jogam muito, 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 muito. Eu vou votar no Caio, assim. O Caio teve um momento, assim, absurdo, cara. Absurdo de qualidade de jogo. E quando o Fortaleza jogava bem, assim, ele controlava tudo. Minhoca, saída da bola. Um exemplo aqui sobre isso. Ataque. Como a colocação fala. Temos aqui, ó, Aristarco. Vamos parabenizar a mediocridade de Cauli por salvar o Bahia do rebaixamento. Isso não pode ser determinante. Teve um ano, o Náutico, a Costa, Uruguai, em 2007, foi eleito o terceiro melhor. Na verdade, nem disseram a colocação final, um dos três melhores. O vencedor foi Rogério Ceni, mas não disseram quem foi o segundo, quem é o terceiro. Ele foi os três finalistas e ele foi um dos três melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e o Náutico foi 15º lugar. Acho que em 2016 o Vitória lutou para não cair e Marinho foi um dos melhores jogadores do campeonato. Então, assim, absurdo na reta final. Então, assim, o cara salvar do rebaixamento não é mediocridade, não. De repente pode ter um destaque individual ali. Isso é absolutamente comum, na verdade. Só que eu só lembrei logo de Acosta, porque a Acosta ele entrou na seleção do campeonato e entrou na seleção do craque do campeonato, ficando entre os três melhores. E o Náutico, lá na rabeira, escapou do rebaixamento ali no fim. Foi o vice-artilheiro, então, né, da Série A também. E foi o vice-artilheiro. E foi gafado. E ele fez 19 gols. Já que Cássio tocou nisso, foi gafado, Cássio, porque o ano de Rogério Ceni espetacular tinha sido o ano anterior. E ele ganhou o prêmio de melhor do Brasileirão. Aí deram para ele novo, não foi? Acho que ele disputou com a Costa. Porque o time foi campeão, né? O São Paulo quase não tomou gol naquele campeonato. Bota Ceni. Mas o exemplo foi só para dizer que assim, que uma campanha de salvamento de queda, ela pode sim ter um dos craques da competição. Isso, claro. Um dos craques, assim, um dos melhores da competição. E já teve até um dos craques da competição, como foi esse caso de Acosta e de Marinho no Vitória também. Eu vou dar meu voto, tá? Que é o seguinte. Em votações dos melhores, eu sempre me incomoda o fato dos meias ofensivos e atacantes terem quase que um ponto extra na frente. Tá? Isso sempre me incomodou. Sempre me incomodou.
Porque eu acho que o futebol tem que ser analisado muito pelo que você faz e pela eficiência dentro da sua posição. Eu entrei aqui nessa enquete em dúvida. E, obviamente, eu vou votar. Porque eu estava em dúvida há 1 minuto e meio atrás. Talvez eu dê um voto que 5 minutos depois eu diga, porra, votei errado. Eu estava pensando o seguinte, usando o seguinte critério para o meu voto. Se eu sou diretor de futebol do Red Bull, tá? Do Red Bull. E disser assim, ó, Fred, traz um desses 5 jogadores aqui. Eu Caio vou, ou Caldi? só para ser claro, tá? Meu time, eu estou montando do zero. É a primeira contratação do meu time, porque senão eu vou trazer o que eu preciso mais, tá? Primeiro reforço do meu time. O Red Bull não tem nenhum jogador, zero. Eu sou o gerente de futebol. Fred, desses 5, você só pode ter um aqui. Eu traria Cauli. Eu acho que Cauli tem uma capacidade maior de ganhar jogos do que Caio Alexandre. Tá? Aí eu continuei nessa mesma linha de raciocínio se o meu segundo não seria Lucheiro. Pela mesma lógica. Foi aí que me deu um certo alerta de que, pô, eu tô indo pelo caminho que eu reclamo tanto nos prêmios, que é dar mais valor a quem joga mais perto do gol e, por isso, pode definir mais o jogo. E aí eu paro e penso que Caio Alexandre teve um ano muito maior. Cauli teve lesões. Caio Alexandre foi cogitado, seu nome circulou como uma possibilidade de convocação para a seleção brasileira e Cauli não chegou nem próximo disso. Tá? Então, de forma muito, muito, muito dividida, e talvez eu esteja sendo influenciado até até pelo placar. Eu acho que talvez ficasse injusto com o Caio Alexandre uma derrota. Eu vou com Caio Alexandre, tá? Repito. Entendo que Cauli é mais jogador para ganhar jogo, mas eu acho que Caio Alexandre, dentro da sua posição, atingiu o patamar de ser um dos melhores do Brasil. Cauli não vai para a seleção do Campeonato Brasileiro. O Caio Alexandre poderia se cogitar aí. Também não vai, porque a galera faz uma seleção não olha muito para cá. E não à toa só vão ter chance se for para o Palmeiras, né? Exatamente. Mas eu fico no 2-2. E detalhe, eu não sei a quantas anda a enquete. Se não tiver voto para nenhum dos dois, entre os dois, quem recebeu mais percentual ganha. Caio Alexandre ganhou na enquete. Caio Alexandre, 41%.